Senhor esteja convosco. De nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caros irmãos e irmãs, segundo domingo da Páscoa é dedicado ou conhecido como Domingo da Divina Misericórdia, instituído por São João Paulo II no dia 30 de abril de 2000, quando ele canonizou Santa Faustina. Santa Faustina, quem tiver curiosidade de pesquisar, no seu diário ela vai falar desta misericórdia de Deus tão profunda na sua vida, e a partir desta misericórdia de Deus, ela o experiencia de maneira profunda na sua história. Pois bem, irmãos e irmãs, Deus é misericordioso. Deus é misericórdia. E é isto que nos impulsiona, é isso que nos faz acreditar no recomeço, todas as vezes que nós caímos. Ora, se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, nós já estaríamos há muito tempo condenados. Deus ama a todos nós, e assim, por causa deste amor,
ele volta constantemente o seu olhar de misericórdia para poder nos reerguer, para poder nos levantar. A semelhança de Deus, nós somos chamados, convocados pelo mesmo Deus, também a agirmos com misericórdia para com os irmãos. Porque às vezes nós cobramos demais dos outros. Nós somos rígidos para com as pessoas, quase que engessados em nossas exigências, esquecemos que o outro também precisa de uma dosagem de misericórdia da nossa parte para poder recomeçar sempre quando ele cai. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes nós exigimos misericórdia das pessoas para conosco, mas nem sempre nós queremos doar misericórdia para com os outros. E assim no Evangelho, os discípulos estão trancados num local, no cenáculo, com medo dos judeus. Qual era a lógica de pensamento? Ora, se mataram o nosso mestre, também vão nos matar. Então eles criam uma estrutura de segurança para si. Devem ter trancado as portas com cadeados reforçados e assim por diante, e vamos ficar juntos neste local, neste cenáculo, para que ninguém nos mate, ou então não soframos perseguições. Então, naquele clima de assombro, de medo, Jesus entra. Jesus ressuscitado. Para ele não há barreira física que o impeça de estar em qualquer lugar. E ele entra, coloca-se no meio dos discípulos e lhes deseja a paz. Vamos aqui, irmãos, imaginar a cena de susto destes homens. Pensando que ninguém ali poderia entrar, de repente o ressuscitado entra e fala com eles. Possivelmente alguns devem ter até gritado de pavor e de medo. Vejamos que o primeiro sentimento de Jesus Cristo, o primeiro anúncio, melhor, do resultado é o desejo da paz. A paz esteja convosco. E era justamente, irmãos e irmãs, a paz que estes homens necessitavam para poder reorganizar-se interiormente. Uma pessoa sem paz interior, ela não vive bem. Uma pessoa sem paz é uma pessoa perturbada, uma pessoa inquieta. E Jesus Cristo, ao dar a paz a seus discípulos, ele reorganiza os sentimentos, reorganiza as emoções, reorganiza o ânimo destes homens. Meu irmão, minha irmã, será que você é uma pessoa de paz? Você é uma pessoa que vive em paz? Se não é uma pessoa que está em paz, quais os motivos ou quais as situações que estão lhe tirando a paz? O que está te levando a perder a sua paz interior? E vejamos que é Jesus Cristo que hoje deseja a seus discípulos, a todos nós, a paz. Porque Ele é a fonte da paz, muito mais, Ele é a nossa paz. Às vezes, irmãos e irmãs, as nossas tribulações
nossas preocupações nos tiram a paz, porque esquecemos de procurar esta paz na fonte. Esquecemos de ir à fonte da paz para podermos sempre nos abastecermos constantemente, que é o Cristo. O texto ainda nos diz que Jesus Cristo ressuscitado os envia em missão. Assim como o Pai o enviou, ele envia os discípulos à missão, e assim também toda a igreja é enviada em missão. Vejamos, irmãos e irmãs, que estes homens, amedrontados, perturbados, inquietos, sem paz, não tinha nenhuma condição de sair daquele local, daquele espaço, para prolongar a missão do Cristo. Vejamos aqui como que o Evangelho de João é muito pedagógico. Eles só adquirem a capacidade de ir para a missão quando recebem do Mestre ressuscitado a paz. O que vai dar impulso ou garantir a missão dos discípulos? É o Santo Espírito. Jesus sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Vejamos que Jesus, ele institui o sacramento da confissão. É através do sacramento da confissão que nós nos voltamos para Deus. É através do sacramento da confissão ou da penitência que nós alcançamos novamente a graça. Por isso a igreja é detentora deste sacramento. Embora é lamentável muitos cristãos não acreditarem ou não confiarem no sacramento da confissão, e muito menos buscarem este sacramento para poder reconciliar-se com Deus. E aí, isso é de um lado. De outro lado, nós podemos dizer que a primeira missão dos discípulos é de perdoar pecados. A igreja também, como eu falava, tem essa missão de perdoar pecados. E aí, caro irmão, cara irmã, a proposta do Evangelho de hoje é talvez nos perguntar: quantos pecados que eu tenho? Quantos pecados que eu pratico, ou em quais pecados eu me encontro? E a exigência do Cristo ou da igreja, a partir da palavra, é procurarmos o sacramento da confissão, procurarmos ao encontro daquele que recebeu pelo sacramento da ordem o poder de perdoar. Às vezes nós preferimos ficar com o nosso pecado do que com a graça de Deus. Às vezes trocamos a graça de Deus, a misericórdia divina, pelo nosso pecado. Meu irmão, minha irmã, a comunidade, ela precisa estar em constante perdão. Os membros da comunidade precisam se perdoar constantemente. Porque a comunidade que não se perdoa, ela não experimenta a misericórdia divina no seu seio. A comunidade que não busca perdão entre os próprios membros, ela não é, ou não se torna a comunidade ideal que Lucas nos narra na primeira leitura aos Atos dos Apóstolos. A comunidade que estava reunida, a comunidade que partia o pão, a comunidade que partilhava os seus bens,
Lucas nos mostra o retrato, o ícone da verdadeira e ideal comunidade que é transformada pela palavra divina e pela presença do ressuscitado. Às vezes nós encontramos muitas pessoas da comunidade que têm dificuldade de partilhar. Muitas pessoas da comunidade que têm dificuldade de viver unidas ou em comunhão umas com as outras. O cristão verdadeiro é aquele que é presença de amor na vida do outro. O cristão verdadeiro é aquele que é motivo de comunhão, de unidade, de participação, de zelo pelo outro irmão. Porque do contrário, a comunidade, ela se destrói. E nós encontramos por aí, caros irmãos e irmãs, muitas comunidades que vão se destruindo por falta de perdão. Muitas pessoas que têm medo de ir à comunidade ou que são intimidadas a participarem da comunidade, porque os membros não sabem se relacionar uns com os outros. Quantas pessoas que abandonaram nossas comunidades por conflitos e brigas entre os próprios membros? Quantas pessoas que talvez preferem rezar nas suas próprias casas, porque na comunidade não se experimenta a presença do ressuscitado, porque a relação dos membros não favorece. Meu irmão, minha irmã, quem que você precisa perdoar? Quais as pessoas que você precisa oferecer-lhes o perdão? Quais as pessoas que você precisa ir atrás para dar o perdão? Porque às vezes há muitas pessoas que são machucadas ou magoadas conosco na comunidade. E a mágoa ou o machucado, portanto, a divisão na comunidade surge por falta de respeito dos próprios membros. Quantas picuinhas que há entre nós, quantas fofocas, quantas intrigas, quantas brigas, quantos conflitos que existem em nossas comunidades, em nossa igreja no geral. E isto vai destruindo, vai aniquilando a presença do perdão entre nós e nos impossibilitando de fazer experiência da Páscoa do Senhor. Então, a proposta é: vamos sair hoje dessa liturgia com o seguinte propósito: procurar aqueles que eu ofendi, procurar aqueles que eu magoei, procurar aqueles que não conversam comigo, enfim, procurar aqueles que eu não gosto, para que, dando-lhes o perdão, eu possa experimentar a misericórdia divina em minha vida, em meu coração. A segunda parte do texto, quando Jesus aparece a primeira vez aos discípulos, faltava Tomé. Tomé não estava na comunidade dos discípulos. Interessante que Jesus não aparece a Tomé isoladamente. Os discípulos, os 10, vão lhe comunicar: olha, Tomé, nós vimos o Senhor. Todos alegres, satisfeitos, envolvidos desse espírito, vão comunicar a Tomé, e Tomé dá-lhes um banho de água gelada. Olha, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Meu irmão, minha irmã, talvez nós encontramos aqui em Tomé também uma denúncia. Por que Tomé duvida deste anúncio dos seus companheiros? Porque talvez
os 10 não tinham experimentado profundamente. Talvez os 10 não conseguiram transmitir para Tomé esta verdade que o convencesse. Quantas vezes, irmãos e irmãs, que nós não conseguimos convencer ou converter os outros com o nosso anúncio? Quantas vezes que nós não nos imbuímos de uma alegria porque o ressuscitado está comigo? Quantas vezes que eu não consigo transpassar a mensagem de alegria do ressuscitado em minha vida? Ora, se os 10 não conseguiram fazer isso, Tomé, que estava fora, como que ele poderia acreditar? Ora, se eu, enquanto cristão, não consigo transmitir alegria em ser cristão, em acreditar, como que eu vou converter ou convencer os outros de que na comunidade o Cristo ressuscitado se faz presente? Só que Jesus é muito misericordioso e paciente. Ele espera mais uma semana para Tomé se fazer presente. Jesus não exclui Tomé da sua misericórdia. Olha só que interessante. Mas, na sua pedagogia misericordiosa, ele quer que Tomé esteja em comunidade para poder fazer a experiência com ele. Meu irmão, minha irmã, Jesus, ele não aparece a pessoas isoladas. Jesus ressuscitado, ele quer que vivamos em comunidade para experimentá-lo. Ou seja, o estar em comunidade, estar junto, é um pressuposto para experimentar Jesus em nossa vida. A comunidade reunida é o lugar comum, aonde se vê e se experimenta Jesus. Embora neste período de coronavírus, nós estamos passando por uma experiência traumática em nossa fé, em que nós não podemos estar em comunidade, mas é uma situação ímpar, particular, deste período, deste momento da nossa história. Mas, irmão e irmã, eu sou capaz de dizer a partir deste relato de João, aqueles que não buscam viver ou estar em comunidade, dificilmente vão experimentar Jesus. Aqueles que querem viver sua fé intimista ou egoísta, fora, portanto, da comunidade, não vão experimentar a novidade de Deus, que é a ressurreição do Cristo. Este é um ponto. E o segundo ponto, que muitos ou quase ninguém fala ou olha, a dúvida de Tomé é válida. Por isso, eu sou fã de Tomé, não tenho medo de dizer isto. Sou fã de Tomé. Fã de Tomé porque ele é capaz de duvidar. Não duvidar por duvidar. Não a dúvida pela dúvida, mas o duvidar para dar um sentido novo à fé. Um duvidar para poder ressignificar a fé. Um duvidar para poder fazê-lo aprofundar a sua maneira de acreditar. Olha, caros irmãos e irmãs, se nós não duvidarmos também da maneira com que acreditamos, Jesus Cristo vai ficar cada vez mais distante de nós. E quando eu duvido, não do ressuscitado, mas da maneira com que eu acredito nele, eu vou começar a buscar meios para que a minha fé se torne mais profunda. Eu tenho que acreditar, ou melhor,
Eu tenho que duvidar da maneira com que estou vivendo a minha fé. Do contrário, o cristianismo, ele vai se esmorecendo a cada dia, ele vai se apagando na nossa sociedade. Quantas pessoas que se dizem católicas, mas que nunca participam da comunidade. Quantas pessoas que são católicas só pelo senso. É esta fé, ou esta prática de fé, que nós temos que duvidar. Quantos carros que nós encontramos por aí, ou até mesmo motos, que tem lá o terço, mas que a pessoa simplesmente usa aquele sinal como algo, simplesmente de uma maneira intimista de viver a fé, como um amuleto. Não é esta fé, caro irmão, cara irmã, que o cristianismo pede e exige de nós, mas é a fé que Lucas nos mostra na primeira leitura aos Atos. Eu posso demonstrar publicamente, através de sinais, que eu sou católico ou que eu sou cristão, mas se a minha fé não for comprometida com a causa do reino, ela não tem sentido. Interessante, aqui não é uma crítica, apenas uma alusão. A gente constatava o ano passado mais de 700 pessoas na Romaria dos Homens do Convento da Penha. Mais de 700 mil pessoas, quase 1 milhão de pessoas. Mas é uma fé desvinculada em muitos da comunidade. São fé eventuais. Tem um evento, eu vou lá, porque tem um evento. Mas no dia a dia, eu não tenho aquela ligação, aquele compromisso com a vida em comunidade. A maneira, portanto, de Tomé duvidar é válida. E ela deve nos inquietar. Será que a minha maneira de crer, de viver a minha fé, é a que Deus exige e quer de mim, para eu ser salvo? A maneira com que eu acredito no ressuscitado me garantirá a salvação? Tomé, Jesus então se apresenta a Tomé, e João não nos narra se Tomé chegou de fato a pegar, palpar Jesus. Simplesmente Tomé, ao ver Jesus, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Ele reconhece que Jesus é o Senhor. E aqui nós temos a primeira profissão de fé, Jesus enquanto ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, a proposta da liturgia hoje é vivermos intensamente a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, ela é experimentada por todos em comunidade que sabe perdoar. E só vivendo em comunidade, perdoando-se mutuamente, que nós iremos fazer a experiência com Jesus. Então que assim nós possamos viver esta Páscoa, essa presença intensa do ressuscitado, sempre acreditando que Deus nos banha, nos cobre com o seu amor. Assim seja. Hoje nossa paróquia, os pés de São Pedro